E já estou por aqui novamente na travessia da menopausa. E hoje, né, como sempre, eu não estou sozinha, eu chego acompanhada e bem acompanhada, hein? Essa rede tem me favorecido a encontrar muita gente. Boa noite para quem está chegando, tem me favorecido a ponto de encontrar muita gente boa, muita gente que está aqui para discutir comigo, para dialogar comigo, para esclarecer junto comigo sobre a travessia da menopausa. E como eu falei, eu não estou sozinha nessa travessia. Hoje eu trago uma colega de profissão que eu achei o máximo, gente. Ela fala de um assunto que é de grande relevância, né? Hoje eu estou com a Donilda Costa, psicóloga, minha colega de profissão, especialista aí na sexualidade humana, pós-graduada em psicologia sexual, tem formação em sexologia e prevenção de abuso sexual, então pensa numa live boa hoje. É ela que vai me ajudar nessa condução, na travessia aqui. E eu já vou chamar ela para a gente não perder tempo, que eu já gosto de a gente já começar com a gente nesse diálogo. E boa noite para quem está chegando. Ver se ela já aceitou. Lá, quem está chegando? Márcia, chegou, gente, que bom, muito Boa bom. noite. Boa Como é que noite, você Danilo. está? Eu tô bem, boa noite. O pessoal do chat chegando, Viviane, todo mundo que tá chegando. A gente já tá aqui com a minha convidada, Donilda Costa. Donilda, obrigada por estar aqui nessa travessia, obrigado por topar dialogar aqui com a gente, compartilhar seu conhecimento. Então, apresentando a Donilda Costa, psicóloga, especialista em sexualidade humana, pós-graduada em psicologia sexual, tem formação em sexologia e prevenção ao abuso sexual. Olha, gente, foi um foi uma obra do destino e assim na qual eu fico muito feliz e agradecida de ter encontrado uma colega de profissão que vai trabalhar sobre esse tema e ela está aqui. Então, te agradecer. Obrigada por chegar aqui com a gente, tá? Boa noite a todas. Para mim é sempre um prazer, né, falar de sexualidade. Então, eu sempre falo que convite para mim é uma missão, porque a gente precisa romper crenças, tabu, e não tem lugar e espaço melhor do que aqui, né? Onde a gente pode compartilhar o nosso conhecimento, né? E pode atingir tantas outras pessoas e estados diferentes também. Então, para mim também é poder estar nessa parceria e sempre agregando também diante dos meus conhecimentos. Ai, que bom, Danilda. Só te dizer que tá falhando um pouquinho o seu áudio, tá chegando com um delay aqui. Dá uma olhada já pra gente aproveitar. É assim Oi, mesmo, gente. me escuta agora? Me escuta? Sim, sim, só tá falhando um pouquinho. Tem horas que tá falhando um pouquinho, a hora que você tá falando. Mas vamos lá, a gente segue assim e tá tudo bem. Se falhar, a gente volta. Galera que tá nos acompanhando aí, né? Avisa a gente se de repente falhar um pouquinho a imagem, falhar um pouquinho o áudio, tá bom? Adonilda, me fala uma coisa. A gente está falando da travessia da menopausa. A gente já abordou aqui sobre o pré-climatério, sobre a perimenopausa precoce, tardia, sobre a própria menopausa e a pós-menopausa. Então, um guarda-chuva imenso desse climatério aí que a gente já foi abordando. E aí não tem como a gente. E o tempo inteiro eu ouvindo falar sobre a questão libido, libido, libido. Ai, minha sexualidade, minha vida sexual não é a mesma, a libido. Ah, é a questão da menopausa. Eu já vinha ouvindo isso há muito tempo no consultório, ouvindo nos coletivos que eu faço parte, ouvindo na UBS, de onde eu vim também. E aí, eu quero te fazer essa pergunta. Me fala uma coisa, compartilha aqui comigo como que a gente fala da sexualidade na travessia da menopausa. Uau, vamos lá. Primeiro, preciso entender o que é sexualidade. Não adianta eu falar de sexualidade nessa fase da vida da mulher se muitas pessoas ainda não entendem o que é sexualidade. Então, nós precisamos trazer a sexualidade diante do que as ciências comprovam. A nossa sexualidade, para que vocês entendam, ela é construída desde a nossa existência, ainda quando a gente está dentro do útero, no processo uterino, que é
que a própria Organização Mundial da Saúde afirma? É as nossas emoções, é a forma como a gente aprende, é a forma como a gente olha para a gente, é a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Assim está envolvendo religião, cultura, meio social, família, trabalho e entre outras questões, toque, cheiro, tudo isso é a nossa sexualidade. Então a gente precisa construir que ainda muita parte da sociedade acredita que quando falamos essa palavra já associa o ato sexual. Sexo é uma coisa e sexualidade é outra coisa. Porém, a sexualidade, quando ela é construída, ela não é envolvida para o prazer sexual. Ela é de encontro quando a gente está na fase da adolescência para a fase adulta, que aí sim o corpo muda, ativa os hormônios e aí você está preparada para a sexualidade com o ato sexual. O que, que é o sexo? O sexo é penetrar, procriar e para a mulher menstruar e gerar filhos, né? Então o sexo ele é definido nessas palavras. Então, voltando para o que você me perguntou, né, nesse processo, nessa fase da mulher. Primeiro, a gente precisa entender que a menopausa, a pré-menopausa, ela não é construída primeiramente no nosso corpo. Ela vem da nossa mente. Como que você aprendeu sobre esse assunto? Como que você reconhece o seu corpo? Como que você sente o seu corpo? E como você cuida do seu corpo? Então, se você não tem essa informação, então o cérebro, qual é a informação que ele recebe? Quando a mulher chega na pré-menopausa ou quando ela está na menopausa, ela vai ter vários problemas, ela vai ter várias questões que o corpo fisiológico vai desenvolver. É verdade? É, não é mentira. Mas quando uma mulher ela recebe educação sexual, ela entende sobre essa fase da vida da mulher, ela não vai sofrer esse impacto que a grande maioria das mulheres sentem quando estão nesse ciclo. Então, quando a gente fala de sexualidade, como eu falei anteriormente, primeiramente é quem nós somos. Então, a forma como eu aprendi, como eu me relaciono, como eu me sinto, vai refletir nessa fase da minha vida. E aí eu pergunto, como que você se alimenta? Como que você dorme? Como que você pratica atividade física ou se pratica? Como que você olha para as suas emoções? Como que você se relaciona com as outras pessoas? Quando você tem Então, fiquei com uma questão aqui. Então, quando a gente fala de libido, não tem nenhuma relação com a sexualidade, é isso que você está me dizendo? Vamos lá, ótimo, gostei. Vamos desmistificar aqui, né? O que que é o alibido? O alibido ele vai de encontro tudo que te gera prazer, tudo. Então, quando falamos de alibido, vem outro mito, já associa o ato sexual. E não é. Faz parte também como a sexualidade e o sexo. Mas o alibido é a mesma coisa da sexualidade. Tudo que me gera prazer. Se eu estou aqui com você, isso me dá muito prazer, eu estou ativando meu libido. Se eu estou lendo um livro que eu gosto, eu vou ativar o meu libido, que vai ativar o meu prazer, e quando eu for para o ato sexual, eu vou estar ativa, eu vou ter mais energia. Eu tenho a libido de me relacionar, de fazer uma viagem, de estar com pessoa. Eu ativo. Então, a libido ele vai de encontro ao que você está ativando. Se você não ativa, se você está deprimida, quando você chega nesse ciclo da vida, claro que eu também não posso desconsiderar que o nosso corpo muda, ele envelhece, ele fica flácido. Tá entendendo? Aí vem aquele outro ponto para poder te responder sobre o libido. A mulher fica ressequida, na hora da penetração machuca. Por quê? A mulher ela não foi ensinada que ela precisa lubrificar a sua genitália. Ela não é para lubrificar só quando não lubrifica mais, quando ela não produz mais essa lubrificação. Ela tem que fazer essa lubrificação no seu dia a dia. Por quê? Porque a nossa parte íntima, ela é um ser vivo. Então ela precisa de cuidado. Só que nós não fomos ensinados. Ela precisa ser lubrificada. Então não vou lubrificar porque eu já tenho lubrificação quando eu estou na minha intimidade. Não, ela precisa da lubrificação no seu dia a dia. Como que você fortalece os músculos? A gente não malha para ficar com as pernas fortes, os braços fortes. A nossa parte íntima ela é feita de músculo. Então, se eu não malho ela, se eu não faço a fisioterapia pélvica, ela vai ficar flácida, ela vai ficar murcha.
Então, tudo isso vai de encontro com os sintomas que você chega nessa fase da sua vida. Então, você está me dizendo que a sexualidade é como eu me relaciono com o meu corpo, como que eu cuido desse corpo, como que eu cuido do corpo, como eu cuido do que eu sinto, como eu cuido do que eu percebo que vai inferir nesse corpo. Exatamente. O cheiro, o paladar, o toque, tudo, tudo. A própria organização já fala. Ela é como você se encontra, como você se olha, e como você se relaciona com as outras pessoas. A sexualidade é a tua pulsão para que você continue a dar continuidade, a caminhar para frente. Ela te impulsiona. Aí vamos de encontro na menopausa. Eu estou deprimida, eu não tenho energia. Como você vai ter pulsão para seguir? Você sabe se você está Ótimo, ótimo. Eu gosto desse nome pulsão. Aí já vem logo na minha cabeça a questão da opção de vida. E aí, de pensar que nesse período da menopausa eu estou numa pulsão de morte, né? De uma retração, de um isolamento, de uma falta de talvez eu possa usar essa palavra, e você me corrija se eu estiver errado, tá? Talvez uma falta de sexualidade, porque a gente está falando não toda a sexualidade, né? Então é o cuidado, é como eu me relaciono comigo, com o meu corpo e com o outro. Então, tudo isso. E aí, como que eu lido com tudo isso, com essa pulsão de morte, com essa falta de sexualidade neste período? Porque não é uma escolha minha, chegou até mim. Porque é uma questão fisiológica, psicológica também. Me fala disso. Tá, olha só. A gente tem que trazer dois pontos bem importantes que a gente não pode negligenciar que o nosso corpo ele envelhece e o nosso corpo ele vai ter os sintomas. Isso é fato, não tem como a gente evitar isso. Só que o que, que acontece, Gislane? Quando a gente recebe a educação sexual desde a nossa existência, quando você chega nessa fase, você faz. Vou trazer um exemplo mais clássico. Digamos que nós temos 20 anos de idade. E eu sou uma pessoa que eu já gosto de praticar Eu atividade. adoro. Você acertou a minha idade, obrigada. Só para se contrair. Então, o que, que eu penso? Eu já vou cuidar do meu corpo hoje, para o meu corpo ir se adaptando e ele entender como um reforço e ele entender que ele precisa desse hábito todos os dias. Eu faço com 20, com 25, com 30, com 35, com 40, com 40. E o meu corpo está adaptado. Então, eu não vivo mais sem essa atividade física. Então, já estou com um preparo físico no meu corpo. Quando eu chego na menopausa, os sintomas vão deixar de existir. É relevante de corpo para corpo. Mas se eu estou me alimentando bem, se eu estou dormindo bem, se eu pratico atividade, as minhas vitaminas estão em dias, quando eu chego nesse ciclo da minha vida, o que eu vou somatizar, às vezes eu nem sinto. Às vezes ele está se manifestando, mas é tão fraquinho que eu não sinto. Aí vem outro ponto. Mas a lubrificação. É óbvio que quando você tiver com 45, 50 anos, a sua lubrificação ela diminui ou até deixa de existir. Mas tem os produtos que ele foi feito para isso, para não deixar de ficar lubrificada. Só que ninguém lembra de lubrificar. Eu vou além, né? Talvez não. E aí você vai me dizer, porque você é especialista na questão sexualidade. Talvez não é deixar de esquecer. Acho que a gente volta numa fala que você teve anteriormente. Nós nunca fomos ensinados a isso, a este cuidado, né? Uhum. A gente não tem como a gente não falar sobre isso, né? Sobre o estereótipo que é criado no gênero feminino e nas pessoas que têm útero, né? De que a gente está aqui para uma procriação, né? E aí ninguém fala do cuidado, né? E que a gente vai se havendo com este cuidado num período que a gente já entra num sofrimento, né? Que aí você, de algum modo, vai parar para pensar em você porque não tem uma outra saída, né? Que é o que a gente vem falando aqui na live. Se você não se atentar agora o que o corpo está demandando para você nesse período da perimenopausa, né? Que conversando com as colegas, elas foram dizendo que depois que você passa pela perimenopausa, a fase da menopausa e pós-menopausa é muito mais tranquila, porque essa parte, a peri aqui, é muito mais intensa. Então,
pensando que quando a gente chega nessa etapa, que aí você começa a sentir muita coisa, que aí você vai começar a lidar, né, com isso, com as reverberações da perimenopausa e os tabus que são estabelecidos da questão da sexualidade. E aí tem outro. Pode Muita falar. coisa ao mesmo tempo, né? Isso. Isso vai muito de encontro, Gislânia, que quando você traz essa questão do tabu, é uma grande realidade nossa. Por quê? Porque quando a gente chega na pré-menopausa ou nesse período, nesse ciclo da vida, a gente escuta muito, a gente molda, a gente acaba fixando uma crença que essa fase ela é uma fase dolorosa. Essa é uma fase que a mulher não tem mais prazer. Essa é uma fase que a mulher não tem mais relação sexual. E aí, quando a mulher já começa a sentir o sintoma, como ela já absorveu essa crença, então a crença só vai fortalecer e ela vai desconstruir que é um ciclo da mulher que não tem como a gente evitar, a gente vai passar, mas o que eu estou fazendo? Eu preciso repor hormônio, eu preciso cuidar de tanta coisa, mas será que eu estou cuidando? Então vem de encontro muito, da mesma forma que tem a pré-menopausa, você tem a precaução, que ninguém faz. A gente sabe que a gente vai passar por esse ciclo e que ele é doloroso, porque é o que a gente escuta, só que nós estamos fazendo para buscar de informação e para fazer essa prevenção. Lembra que eu falei bem no início? A nossa menopausa, ela não começa no corpo, ela começa na mente. Isso pesquisa já comprova. Sim, mas a gente fala de um lugar de invisibilidade e de silenciamento, né, Adonilda? Ninguém fala sobre a questão agora a gente vem tocando na questão da longevidade, né? Uhum. De um olhar para isso, de ver que a gente realmente tem chegado a 100, 102 anos, 105 anos, o que eu tô achando o máximo tudo isso. Mas a gente vive numa sociedade, num capitalismo, num neoliberalismo, que permeia ainda a história de uma juventude eterna, né? De você tá é sempre o jovem, é sempre quem tá ali entregando, sempre. E aí quando agora, né, as custas de um sofrimento é que a gente começa a falar da questão da longevidade, porque nós caminhamos para as extremidades, vamos ter muitas crianças e muitas pessoas mais experientes. Então, meio que estamos forçando isso, né? Vamos conversar sobre longevidade, vamos conversar sobre a questão da menopausa, mas ainda são lugares de invisibilidade, né? Principalmente da longevidade não, mas da questão da menopausa é um lugar de invisibilidade, de silenciamento, né? Isso, e essa fala que você traz é extremamente necessária, porque a mulher, ela tem dois segmentos. E até eu vou me incluir num deles, que... Por que eu estudei? Por que eu me especializei em sexualidade humana? Né? O ambiente que eu cresci era feio, era pecado, era proibido falar sobre sexualidade. Só que eu cresci e eu sempre tive curiosidade sobre o meu corpo, sobre as minhas emoções, e eu não tive essa orientação. Então, quando eu tive a oportunidade, que foi na área da psicologia, que eu entendi como que o cérebro do ser humano funciona, e eu achei o máximo, eu ainda disse para mim mesmo que era pouco, porque eu ainda não estava satisfeita. Aí foi onde eu me encontrei na área da sexualidade, que a nossa graduação, você sabe que não tem essa formação. Então, a gente tem que fazer uma especialização fora da graduação, porque a nossa graduação ela não traz isso. Então, foi onde que eu fiz. E quando eu entendi de verdade o que era sexualidade, aí foi onde eu entendi que eu cresci num ambiente que me silenciava, que isso reverberou nos meus comportamentos, nas minhas emoções, que eu digo que quando eu estava na graduação eu era uma mulher, hoje eu sou outra. Hoje eu consigo entender as minhas emoções, hoje eu consigo ativar o meu prazer, hoje eu me reconheço com a minha sexualidade e com o meu prazer sexual. Que tem muitas pessoas que ainda não entendem, que acreditam que é tudo a mesma coisa, e não é. A mesma coisa é sobre esse tema maravilhoso que a gente está trazendo. Então, não vai muito longe sobre a sexualidade. Aí, o que a mulher, a Isa, não teve educação sexual? O que é educação sexual? É falar de emoções, é falar do corpo, é falar de estímulo. Isso é educação sexual. Não é ensinar a pessoa a fazer sexo.
E aí, quando você recebe essa educação sexual, você abre, você tira aquela venda dos seus olhos que te possibilita, conforme você vai crescendo, você vai passando de ciclo, você vai querendo saber sobre as suas emoções, sobre o seu corpo, sobre as mudanças. E quanto mais você vai buscando isso, você vai se fortalecendo. E aí é onde você faz prevenção quando você chega nesse ciclo da sua vida. Só que a grande maioria da população não teve, assim como eu não tive. Você está entendendo? Então, a sexualidade já está comprovada na Organização Mundial da Saúde. A sexualidade ela faz parte da saúde mental do indivíduo. É um processo que caminha juntos. Só que ninguém fala sobre sexualidade. Porque sexualidade vai de encontro às emoções. Tá pipocando um pouco o áudio. Deixa eu ver aqui. Que bom. Vamos falando, Pipocando. tá, gente? Ó, o chat tá interagindo, tá pipocando um pouco o áudio. Tá cortando aí? Gente, mas para mim aqui parece perfeito. Até você, É. mas enfim. Gente, você vai falando aí se tá ruim, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente não tem essa educação sexual, a gente gera bloqueio, a gente cria crenças. Tá, o áudio tá ruim sim. Tá um pouquinho. Tá com delay. Deixa eu trocar meu fone. Vamos trocar aqui, esse vai dar certo. Acho que deu, hein? Só do fato de você mexer aí já. Oi, oi, você me escuta agora melhor? Ah, tá melhor. Ah, tá. Eu vi que a luzinha estava. Tá bem melhor agora. Então, eu trago a educação sexual, ela protege sobre abuso sexual, ela protege sobre o meu corpo, sobre as minhas emoções, sobre os nossos desejos, sobre os nossos prazeres e sobre a menopausa, a pré-menopausa, sobre esse corpo que ele adoece quando a gente não tem essa informação, a gente adoece. Aí tem outro ponto mais interessante. Aquela mulher que recebeu educação sexual. E aí ela se coloca numa posição que ela não pode verbalizar sobre o que ela gosta, sobre o que ela sente, porque ela é julgada, ela é criticada, ela está numa posição que não pertence a ela. Mas o que que acontece? Que tipo de educação sexual ela recebeu? Ou ela foi ensinada, aprendida só sobre sexo? Que aí tem dois caminhos. E a sexualidade, ela vai também de encontro sobre essa fase da gente. A pré-menopausa, a menopausa, ela vai de encontro. Só que quando a gente recebe, de que forma você recebeu essa educação sexual, o que que está fazendo sentido para você? Porque existe muito dentro da sociedade, a mulher, ela não pode se expressar, ela não pode usar uma roupa curta, o corpo da mulher é dela. Ela pode fazer o que ela quiser. Tem coisas que nós não vamos concordar, mas é o direito dela. E nós não podemos interferir. Mas por que que a gente interfere? Porque a gente vem dentro de uma sociedade que julga. E a gente também carrega esse julgamento. A gente carrega. Ai, olha a roupa do fulano. Olha, você viu fulano lá na esquina? Porque a gente aprendeu dessa forma. É, eu costumo dizer que não precisa ser necessariamente o gênero masculino desferindo comentários machistas, né? Que tem A mulheres, própria... infelizmente, que também se coloca nesse lugar, né? De olhar para uma mulher com olhar de julgamento do corpo, do cabelo, do rosto, do jeito como senta, como se veste, né? Aí a gente esquece da sororidade, né? Não tem Isso. sororidade. E o que que acontece? Isso vem lá daquele sistema, lá da onde a gente nasceu, porque a gente aprendeu assim, e a gente cria uma crença achando que isso é verdade, e a gente vai replicando, transferindo de gerações para gerações. E a mesma coisa nessa fase da vida da mulher. Não muda. A gente não foi ensinada a falar sobre esse ciclo feminino. Não fomos. Não fomos porque não se tinha esse acesso. Quando eu comecei falando dessa live, falando da questão do silenciamento e da invisibilidade, justamente por isso, Adonilda, de ninguém. E assim, curioso que agora, século XXI,
A gente com todos os acessos às mídias, boa noite para quem está chegando, com todos os acessos, com todas as informações, mas as mulheres não falam, ainda não falam. Você provocar aqui é você ver a quantidade de pessoas que você se relaciona, a quantidade de pessoas que eu me relaciono, e a gente tem pouquíssimas pessoas acompanhando a gente agora. Né? Porque fica as mulheres ficam ali, as pessoas que têm útero no seu cantinho. Eu não vou falar. Eu não vou falar que eu tô sentindo tudo isso. Eu não vou contar para ninguém que eu tô aqui irritada, ansiosa, que eu não conheço a minha sexualidade, que eu não sei lidar com tudo que acontece comigo. Eu vou ficar no silêncio. E Boa aí fica noite. no silêncio. E aí fica no silêncio uma, fica no silêncio duas. É muita gente nesse silêncio, sabe? É E sabe o que muita é gente. importante, Gislane, sobre o que você acabou de falar? Que é mais fácil reclamar quando os sintomas ativa do que fazer a prevenção. É mais fácil. Um pouquinho, fala de novo, que eu não consegui acompanhar. É mais fácil você viver o sintoma do que fazer a prevenção. É outro ponto, né? Também não É mais foi fácil. ensinado a prevenção. É mais fácil. E uma sociedade de imediatismo, né? É para agora. Eu preciso da solução agora. Então, Isso. cadê o remedinho aí? E é uma crença que é imposta na mulher. Estou na pausa. Calorão, escalorão. Todas nós mulheres, sabemos que vamos chegar nessa fase. Mas o que que nós estamos fazendo? Porque a gente sabe, não, talvez não tenha informação com clareza, mas a gente sabe que é um processo da mulher e que faz parte da mulher. Não tem como evitar. Só se morrer antes. Senão, Só não vai viver. As pessoas que têm útero e mulheres só não vão viver a questão da menopausa realmente se não estiverem mais aqui nesse plano. Todas, exato. sem exceção, vão vivenciar. Algumas de maneira mais explícita, né, com sintomas mais ali, mais agressivos, e outras de uma maneira mais silenciosa, mas todas vão sentir calores, ansiedade, tristeza, uma retração social, ah, coceiras inúmeras e mais outras coisas que vão ocorrer, ressecamento da ponta do cabelo até o pé, até o ponta do dedão, do fio do cabelo até a ponta do dedão. Todas, sem exceção, vão sentir, né? Então não tem como escapar. Isso. E aí não tem como escapar e eu faço o que com isso? Aí vamos lá. Aí tem o que acontece. Dentro da sexualidade, tem dois pontos que a gente trabalha na fase adulta da mulher sobre o desejo e o prazer. Tem o prazer responsivo e tem o espontâneo. Qual que é o espontâneo? É aquele que a mulher está com toda a energia, com todo o gás, com todo o fogo, que o marido não precisa fazer muito movimento, que ela já tem desejo, ela já tem prazer, ela já tem orgasmo, ela já faz a sua entrega. Você está entendendo? Mas porque é um corpo jovem, a pulsão dela está ativada, ela está com mais energia. Aí vamos falar de uma mulher a mais, 45 a mais. Ela precisa de estímulo, que dentro da sexualidade nós chamamos de estímulos responsivos. O que que é? Eu preciso de estímulo para ter desejo, para ter prazer, para ter orgasmo, para ter lubrificação. E conforme for esse estímulo, se eu não estou sendo ativada, eu vou continuar sem lubrificação, eu vou continuar sem desejo, eu vou continuar sem ter orgasmo. E se a gente pensar que esses estímulos podem ser, se a gente pensar que a gente não precisa de um outro para provocar, para ter esses estímulos, como que é Não, pensar nisso, né? Que uau. a gente não precisa ter um parceiro, parceira, para que a gente tenha a nossa sexualidade, que é disso que a gente está falando, ativa. Se Tá. assim, se dá para falar desse jeito, desse lugar, né? Agora eu vou falar da sexualidade com prazer, pro seu desejo, pro prazer sexual, tá?
E eu vou trazer, não é o que eu acho, é o que a ciência comprova. Porque o que eu vou trazer aqui para algumas pessoas faz sentido e para outras não. Principalmente para algum tipo de religião que vai muito contra. Mas eu sempre costumo dizer o que é comprovado. Então, o que a ciência comprova. Então, diante do que a ciência comprova, Carmita Abda, uma grande médica, psiquiatra, estudiosa na área da sexualidade humana, uma referência aqui no Brasil, assim como a própria Organização Mundial da Saúde já traz, que o que, que acontece? O nosso corpo, ele tem milhões, mais de 1.000 terminações nervosas. O nosso corpo por si só. E eu vou trazer um órgão exclusivo que a mulher tem, que o homem não tem, que é o clitóris, que ele só tem uma função que eu acho extraordinário, que é para dar prazer. O clitóris só a mulher tem e é só para ter prazer e orgasmo. E detalhe, só no clitóris, a mulher ela tem mais de 8.000 terminações nervosas. O homem, na sua glande, só é 4. E aí, o que que acontece? Pessoas que têm útero e mulheres, vocês estão ouvindo isso? Detalhe, não é só para quem tem útero, não. Porque o clitóris, ele fica na vulva, ele não fica na vagina. Então, a mulher que também não tem o útero, ela pode ter orgasmo e pode ter prazer. Quando, quando eu me referi a pessoas que têm útero, eu estou também dialogando com o público LGBTQIPN+. Ah, tá. Entendi. Eu estou trazendo para uma linguagem inclusive, então estou me referindo a esse público também. A gente está falando das mulheres, mas também desse público que LGBTQIPN+, que tem útero e que não se vê no lugar de mulheres, entende? Ah, tá. Deixa eu coberto o raciocínio. Tá. Então, o que que acontece? O nosso corpo, ele tem mais de 1.000 terminações nervosas, desde o couro cabeludo até a planta do nosso pé. Que se a gente fizer o estímulo e reconhecer o nosso corpo, nós podemos ter prazer e orgasmo sozinha. Só que tem muitas crenças que a mulher reconhecer o corpo é feio, é pecado, é proibido. Tem mulheres que nunca olharam para a sua vulva. Gente, e plenos 2026 não conhece um órgão que ela carrega 24 horas. Ela cuida do cabelo, ela cuida da unha, ela cuida do rosto. E por que, que não cuida da parte íntima se é algo que é essencial na vida dela? Você entende? E nessa parte, ela pode ter trilhões de orgasmo e de desejo e de prazer. E às vezes tem mulheres que ainda escuto, que não reconhece o clitóris, que nunca teve prazer, nunca teve orgasmo. Eu escuto isso no dia a dia, nos meus atendimentos. Mas porque não teve educação sexual e não reconhece o seu corpo. Então, para a gente ter prazer, independente se a gente tem útero ou não, a gente pode ter prazer. E não é só na parte íntima. Tem mulheres que têm orgasmo com estímulo na orelha, no seio e entre outras partes do corpo. Só que a gente não faz esse estímulo, a gente não reconhece o nosso corpo. E não é culpa, eu não culpo as pessoas. E nem culpo o seu sistema, porque o sistema também não teve educação sexual. E é o que eu falei anteriormente, é transgeracional. Mas nós precisamos sair dessa bolha. Nós precisamos falar mais sobre sexualidade. Sexualidade é vida. Como eu falei anteriormente, é o que te impulsiona a dar continuidade na tua vida, é o que te mantém viva, é a tua energia. Então, por que que não fala? Precisamos falar disso. E por quê? Qual que é o seu olhar sobre isso? Pensando nesse recorte menopausa, perimenopausa, por que você acredita que não se fala sobre a questão sexualidade? Ou quando se fala, reduz a questão da libido? É Porque que a gente está falando, certo? Quando eu trago que tem uma relação menopausa igual a baixa da libido, eu estou reduzindo a minha sexualidade a isso, certo? perfeito. Por que que não se fala? Porque isso é transgeracional. Ninguém nunca falou. E acha que tem que manter esse silêncio. Então, se eu rompi o meu sistema. Para mim falar de sexualidade, eu rompi o meu sistema. O meu pai tem muito orgulho que eu sou psicóloga, mas ele nunca abriu a boca que eu sou especialista em sexualidade humana. Você entende? E quando eu digo que eu rompi o meu sistema, eu não deixo de eu continuo amando ele, eu continuo acessando ele, mas eu rompi a crença que ele acredita que eu não posso falar de sexualidade. Eu posso sim, porque eu sei o que é sexualidade. Eu não estou erotizando, eu não estou trazendo estímulo para o ato
sexual, mas eu estou trazendo a educação sexual, que eu estou ativando a energia para que as pessoas possam ter pulsão para viver. Então, por que que a mulher não fala do seu prazer na menopausa? Por que que a mulher não fala sobre o seu corpo? Porque o ambiente que ela veio, ninguém falou para ela. Então, ela continua com o silêncio. Ela vai aprendendo diante das oportunidades, que às vezes não é nada, e às vezes é muito pouca, e às vezes ainda não é o suficiente. Então, para vocês, mulheres que estão aqui, ou vão escutar em outro momento, olhem para o corpo de vocês, ative a sexualidade de vocês, reconheça o corpo de vocês. Pega um espelho e olha para a tua vulva. Ela é sua. Sinta a textura, o estímulo. Ninguém faz isso. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Isso vai de encontro com o período da menopausa. Tudo vai de encontro com todas as fases da nossa vida. Como eu falei anteriormente, a nossa sexualidade ela é construída ainda no útero. No nosso processo de desenvolvimento. Você acredita que talvez, como pensar de repente, sexualidade, prazer, eles envelhecem? Sabe, como se eles tivessem prazo de validade? E como que é pensar nisso, né? Se a gente pensar na longevidade, acho que cai por terra na hora essa frase que foi construída aqui, né? Mas de pensar que assim, me parece que é negligenciando o direito de você ter a sua sexualidade, ter seu prazer dos 35, 40, 50, 60, 70, 80 anos, né? Que às vezes eu ouço algumas bizarrices no sentido de como assim com 80 anos? Como assim com 70 anos? E aí, talvez a resposta que me vem agora é por que não aos 60, 70, 80, 90, 100 anos? Por que não? Que vai de encontro com o nosso tema da nossa live. A mulher, quando ela chega na menopausa, ela acredita que ela não tem desejo, ela não tem mais prazer e que nunca mais vai ter orgasmo. Ela acredita, mas isso não é verdade, não é o que a ciência comprova. Então, se existe uma crença que quando a pessoa fica velho, não faz mais sexo. Isso é um grande mito. Por quê? A ciência comprova que o nosso prazer, o nosso orgasmo, ele só acaba quando a gente morre. O que que acontece quando a pessoa é idosa? A sua performance nunca vai ser de quando ela tinha 20 anos, isso é fato. Mas se ela é uma pessoa que busca esse estímulo e que é uma pessoa que está ativa, o orgasmo dessa pessoa, o desejo dessa pessoa só vai acabar quando ela morre. Gente, não existe prazo de validade, mas é uma crença que é imposta e que eles pegam como uma verdade. Porque pesquisas, eu nunca li, eu nunca vi falar, eu estou sempre estudando, tanto é que amanhã eu vou estar num congresso sobre sexualidade. Eu nunca vi dizer que a sexualidade ela acaba, a não ser quando a gente morre. E outro ponto importante, que a gente cria uma verdade sobre o prazer sexual e tem que ter penetração e tem que ter sexo. Nem sempre é assim, gente. Nós somos indivíduos únicos. A forma da gente ativar o nosso prazer, a nossa sexualidade, a nossa intimidade, ela é única também. Eu posso ter eu posso ter prazer só em estar abraçada com alguém. Isso para mim já é o suficiente. Só que cada um tem uma forma individual. E para conhecer essa forma individual, né? A gente está aqui desde junho te convocando a se conhecer. E aí eu pensei nisso agora, né? O que você acredita ser possível, né? Pensando, tá? A gente vai para os lugares que talvez a gente frequente, sistema público de saúde, né? Na UBS, talvez não tenha espaço para falar sobre esse assunto, talvez eu não consiga falar com alguém, um amigo, eu fico pensando sobre isso, não tenho, enfim, e não consigo esclarecer e entender melhor como que atividades práticas talvez possam ser possíveis a meio que a curto, médio e longo prazo para que eu possa, né? Fiquei pensando nessa praticidade, tá?
Mas você vai me dizer se faz sentido o que eu estou dizendo também. Mas que eu possa começar esse processo de me descobrir, de entender não, quem sou eu, a minha sexualidade, o que, que o meu corpo está reverberando aqui, o que está acontecendo comigo, o que, que eu tenho percebido, né? O que daria para ir fazendo, trazendo para essa se é que é possível trazer para essa praticidade, tá? Claro, eu sempre falo que para a gente falar desse assunto, você primeiro tem que ter, no mínimo, um pouco de conhecimento. Você está num ambiente onde você quer explorar esse assunto, você quer fortalecer um ambiente, você tem que dominar. Então, não adianta você querer mudar um ambiente, trazer uma fala para alguém, sendo que você desconhece, você está desconectada desse assunto. Então, o primeiro passo, eu preciso me apropriar dessas informações. É o primeiro passo. Porque quando você tem a clareza do que é real, você rompe até as suas crenças. Eu vou falar com segurança. Eu vou falar com propriedade. Porque eu estou falando baseada na ciência. Então, se alguém duvidar do que eu estou falando, eu tenho como provar. Então, quando você tem isso muito claro, ninguém te segura. Qualquer ambiente que você está, você vai falar, você vai trazer educação sexual em todas as fases da vida, desde o útero até a velhice. E eu vou te trazer um exemplo bem clássico aqui. Eu trabalhei um bom tempo no órgão público aqui na cidade que eu moro e eu, eu sempre fui chamada para palestrar nos órgãos públicos e eu palestrava onde tinha criança, onde tinha adolescente e onde tinha idosos. E é incrível. E foi mais incrível ainda os idosos falando assim, ó, eu não sabia que eu tinha clitóris. Eu não sabia que eu poderia ter orgasmo nessa fase da vida. O idoso falando, olha a falta de informação. Gente, quando nós temos orgasmo, a ciência comprova, nós temos mais probabilidade de viver mais, de ter mais energia, de produzir mais, de ser mais criativo. Isso é, olha o quanto a gente absorve de emoções boas, o quanto por isso que a Organização Mundial da Saúde ela traz que é o que te impulsiona para dar continuidade na tua vida. Você entende? E pode ser individual, como pode ser também com outra pessoa. Mas você precisa ter essa informação com clareza. Tá, então a gente pode falar que é informação, eu buscar informações sobre como que é, mas como que, que convite que eu posso fazer para eu mesma, para o meu corpo, o que que eu posso, que práticas eu posso ir adotando para começar esse processo de autoconhecimento, sabe? Tá, vamos lá. Você precisa, primeiramente, sentir qual que é o órgão principal do nosso corpo. A gente tem dois órgãos principais, que é o cérebro e a nossa pele. É os principais. A nossa pele, ela absorve tudo. Então, o que que acontece? O que que o teu cérebro, o que que você vai informar para o seu cérebro? Eu preciso sentir e reconhecer o meu corpo. Eu quero ativar o meu corpo. E aí você vai pegando no seu couro cabeludo de formas diferentes. Um dia com a mão seca, um dia com a mão lubrificada. Você vai tocar o seu rosto, você vai tocar a sua orelha, você vai tocar o seu nariz, você vai tocar os seus lábios. Você vai aprender a reconhecer o seu corpo até chegar na planta dos seus pés, desde das nádegas e da parte íntima também, da vulva. Quando você e cada vez que você fizer esse toque, esse reconhecimento, você vai ter sensações diferentes. Quanto mais você toca, quanto mais você traz, mais você conhece o seu corpo, você vai aprender aonde é o estímulo de situações de emoções naturais, saudáveis, que você pode tocar em qualquer ambiente, e as sensações do teu prazer sexual. Porque como que eu vou falar de algo se eu não sei nem o que está no meu corpo? Aí você está indo contra aquilo que você está comunicando. Entendi. Então a E gente como, perdão, mas eu fiquei agora intrigada com uma questão. Como que a gente comunica isso? É, como que eu comunico que talvez eu nem saiba?
Deixa Como eu que te eu entender. comunico isso, né? Tudo isso que você está me contando, se eu nem sei. Porque eu tô já pensando nesse período de climatério, de menopausa, que eu tô sentindo uma série de coisas e ainda tem essa questão, ó. Eu sinto algumas coisas, não sei o que que é. Uhum, E eu também, assim, eu não tenho tempo para pensar nisso não, tá? Porque eu tenho uhum. que trabalhar, porque eu tenho minhas responsabilidades, enfim. Então, assim, o que que dá para ser feito? Que é nessa sociedade que a gente está falando, né? Perfeito. Você trouxe uma coisa bem legal agora. Você falou assim, eu tô sentindo algumas coisas estranhas. Você tá num climatério. O teu corpo está comunicando que você está entrando em um novo ciclo da sua vida. Isso é fato, Uhum. tá? Só que o que que acontece? Quanto mais você ignora, mais os sintomas aparecem, mais ele te deixa vulnerável. Porque você E está aí ignorando. apareceu os sintomas. E eu busco, vou levantar uma bandeira aqui para uma discussão, a medicalização para atenuar esse sintoma que aparece. Como que Uhum. eu saio desse ciclo? Eu fiquei pensando nisso agora. Então, Porque eu vou sentir um negócio estranho, não sei o que que é. E aí eu vou falar o que que eu estou sentindo estranho. E aí eu entro nessa questão da medicalização, que vai atenuar tudo que eu estou sentindo de alguma maneira. E aí, como que eu quebro esse ciclo, Adonilda? eu acho que quando você reconhece o seu corpo e você começa a entender as suas emoções, porque não tem como tu quebrar um ciclo sem conhecer o teu corpo e as tuas emoções. Não tem. Você tá aí você tá negligenciando com o que tua mente está te comunicando e com o que teu corpo está te comunicando. Não tem. Então, o primeiro passo, eu preciso me sentir. Eu vou te dar um exemplo bem clássico. Eu tenho a endomiose. Então, há uns 2 anos atrás, eu descobri, 2 anos e meio atrás. E eu tinha muitos sintomas da menopausa, muitos sintomas. Aí eu fazia exame e a médica dizia para mim bem assim: você não está na menopausa. Os exames comprovavam. E eles nunca descobriram o que que eu tinha, o que que eu tinha. Aí eu disse: então tá, então eu vou começar a olhar para o meu corpo. Como que eu olhei para o meu corpo? Eu comecei a me alimentar bem, eu me olhava nua no espelho, eu tentava reconhecer se todo dia estava do mesmo jeito ou não. E eu comecei a me alimentar o mais saudável possível. Aí foi bem na época que eu descobri o diagnóstico, que aí o que eu estava comendo estava me inflamando. Por isso que eu tinha esses fogachos, essa cólica que estava sempre inchada, mas era por causa da endometriose que eu tinha, que eu tenho até hoje até. Então, o que que acontece? Eu fui me alimentando bem, eu comecei a praticar atividade física, que eu não abro mão hoje. Eu comecei a olhar para as minhas emoções e hoje eu não tenho nenhum sintoma. Nenhum, nenhum, nenhum. Só que eu tive que passar por um processo. Aí tem pessoas que olham para o corpo, um dia, 2 dias, e acham que está o suficiente. A gente tem que olhar todo dia. Ah, e claro que a gente tem uma vida corrida, como você citou, e realmente a nossa vida ela é corrida, mas tira 10 minutos do teu dia. Eu costumo dizer que o mundo não vai acabar se eu não cuidar de mim. Então, quando eu abro o meu olho, que eu faço primeiro as minhas orações e depois eu me levanto e eu me olho no espelho e eu olho para o meu corpo. Como que ele acordou? Eu não faço nada na minha vida sem antes fazer esse autoanálise. Quem eu sou, como que está o meu corpo hoje e o que que eu estou sentindo. Quando você faz isso, você está indo de encontro quem você é de verdade. Muito bom isso. E o que é isso? É a nossa sexualidade, é a nossa energia. Então, eu estou pronta para enfrentar o que o dia vai me entregar, o que ele tem para me ofertar. É Dica de fácil? ouro, gente. Vai ouvindo aí, quem está no chat, quem vai acompanhar a gente depois, olha que preciosidade É tudo fácil. foi muito lindo de ouvir, mas essa última fala aqui realmente me capturou. É fácil? Não é, gente. Faz 2 anos e meio que eu descobri, 3 anos que eu tenho essa doença. E quando eu descobri, eu fiquei triste, eu chorei. E eu recusei tirar o meu órgão, o meu útero. Eu recusei. Eu não vou tirar o meu útero.
Eu não vou perder para essa doença. E hoje eu tenho uma vida super saudável. Sem crise, sem dor, sem sintomas. Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão. Tomar decisão é fácil? Não. Ela exige tempo, ela exige cuidado. Só que quando eu cuido de mim, eu tô pronta para trabalhar, eu tô pronta para cuidar da minha filha, eu tô pronta para cuidar da minha casa, eu tô pronta para me doar. Quando tu pula da cama, tu já pula, o que que eu tenho que fazer? É tudo no automático. E isso vai de encontro com o nosso tema, com a menopausa. Se você não olhar para o teu corpo, não olhar para as tuas emoções, os sintomas eles vão vir cada vez mais fortes. Falamos sobre isso no encontro passado, que os picos de fogachos eles tendem a persistir quando você está em um processo de estresse, né? Cortisol lá em cima. Exatamente. No período de estresse, alimentando esse cortisol, então vem numa sequência, ele vem numa sequência. Isso. Então, o quanto a gente pode pensar que a gente se conhecendo, a gente vai, né, nesse momento respirar, entender. Claro que a gente não pode negligenciar que é uma fase que a gente vai viver e que não tem sintoma. Claro que vai ter, como eu falei anteriormente, da parte íntima, a mulher que tem dor nessa fase, que está ressequida, que não lubrifica. Mas como que você está cuidando dessa parte? Você só reclama? Você está lubrificando? Você está fazendo a reposição hormonal? Como que tá as suas vitaminas? Gente, a mulher ela tem muitas questões para olhar para ela. E nunca vai dar conta de tudo, mas pelo menos 60% é o mínimo. Aí ela não olha para sua parte íntima, ela não lubrifica, ela não cuida. Como que uma mulher dessa vai ter desejo, prazer e orgasmo, vai querer ir para uma intimidade? Nunca na vida. Não tem como. Ela rejeita. Ela antecipa essa rejeição. Você entende? E a mulher nessa fase, ela pode sim ter prazer, ela pode sim ter orgasmo, ela pode. Como eu falei anteriormente, o nosso corpo ele tem mais de 1.000 terminações nervosas. E detalhe, nós temos um órgão que ele foi feito exclusivamente para te dar prazer. Como que tu não tem desejo? Como que tu não tem prazer? Tu vem me dizer que tu não tem prazer? Então vamos lá, que eu vou te dar uma educação sexual. Então não existe eu não tenho uma libido. Não existe eu não tenho um desejo sexual. Existe você não fazer o estímulo correto. Você não teve educação sexual. Aí sim eu acredito que vai de encontro a esses sintomas. Então, tudo perpassa pela sua sexualidade. Para Não quem tem está chegando agora e não acompanhou o começo da live, gente, assista, porque foram dicas valiosíssimas. E a como. sexualidade não tem relação alguma com o sexo. Ela já começou dizendo isso. Pronto, para já quebrar alguns paradigmas aí, né? E que sempre foi alimentado, né? E a gente pensar em sexualidade nisso que você vai trazendo, de como eu me vejo, como eu me reconheço, como eu me reconheço nas minhas relações, como eu me reconheço com o outro, faz todo sentido, né? Aí eu vou te falar outra coisa muito básica. Quando você senta para almoçar, para jantar, para comer a principal refeição do seu dia, café da manhã, enfim. Você sente a textura quando você mastiga? Você saboreia o gosto do que você está ingerindo? E o que que é isso? Gente, é sexualidade. Por quê? Se eu não estou triturando, se eu não estou saboreando, eu estou vivendo no modo automático. Eu não estou nem reconhecendo o prazer que eu tenho de me alimentar, que é prazer. O básico do básico, que todo mundo deveria fazer isso. Eu vou praticar atividade física. Eu vou lá e faço, eu estou conectada na música, eu estou conversando com fulano e eu estou só fazendo. Tudo que a gente faz é emoção. Tudo a gente sente. Lembra que eu falei sexualidade é o que te motiva, é o que te impulsiona, de que forma você está
De que forma você está saboreando? Aí, como que você vai chegar na menopausa se você antes não conseguiu saborear nada? Não tem como. Sintomas vão estar lá gritando, o corpo está inflamado e vai vir vários sintomas. Fogacho, ressequidão, dor na relação sexual, ansiedade, dor de cabeça, entre outros. Você falou de uma frase, eu vou trazer aqui, você vai falar, Gislaine, como foi que você contou nos bastidores? Um projeto que é você toca em mim e meu marido toca em mim. É que a gente tem, vamos utilizar uma linguagem inclusiva, então, né? Alguém toca em mim e eu. É que assim, deixa eu recapitular agora. Meu marido toca em mim e eu, e eu já me afasto. Meu marido toca em mim e eu já me afasto. Essa é uma frase que eu escuto diariamente dentro dos atendimentos. E ela tá salva, foi uma coisa que eu fiz, ela tá salva no meu perfil com outra colega minha, que ela tem um projeto onde ela tem uma parceria, que no projeto dela ela tem de mães para mãe, uma conversa de mãe para mãe, e foi através de uma caixinha de pergunta, e teve uma pessoa que colocou exatamente essa frase. O meu marido me toca em mim e eu me afasto. E aí, quando ela viu aquela caixinha, nós precisamos falar sobre isso, porque eu escuto isso diariamente. Eu disse, não, mas isso para mim é muito comum. E por que que ela se afasta? Primeiro, ela não tem conexão com o seu corpo. Segundo, a relação também não tem conexão. Porque quando você consegue ter as duas conexões, você nunca vai se afastar. Porque se você está com uma pessoa do seu lado, é porque você ama, é porque você deseja. A não ser que seja um relacionamento tóxico. Aí tema para uma outra live, gente. Aí É tema para uma então, outra live. o meu marido me tocar em mim, isso também vai muito de encontro na fase da menopausa. Às vezes o homem está lá buscando e a mulher está rejeitando. Ah, eu tô na menopausa. Ah, eu tô nos calorão. Reclamar é mais fácil, né? Um tanto quanto delicado essa fala, né? Fiquei aqui pensando, talvez, né, a gente não entre nem nesse campo do reclamar, mas realmente é porque o corpo manifesta-se de uma outra maneira, né? E aí, aproveitando, a gente já está caminhando para os finalmente, mas aí eu fiquei pensando nessa frase para te trazer aqui uma provocação. Pensando em relacionamentos, né? Como que é, o que que você consegue ouvir aí na clínica das mulheres que estão no período da menopausa, das relações que estão estabelecidas, né? E aí eu tô falando para mulheres, que eu tô falando para LGBTQIPN+, como que acontece essas relações, como que se dá essas relações bem nesse período do climatério menopausa? Eu O que você acredito. mais ouve falar delas, assim, sabe? Além dessa que você trouxe. Eu escuto muito esses relatos, que eu acredito que você deve escutar diariamente. Estou na pré-menopausa, não tenho desejo. Uma palavra assim que é o clichê, não tenho a libido. A da libido é recorde. É Então, unânime. e aí o que que eu faço? Eu deixo ela falar, porque ali é o espaço dela, é o momento dela. E aí eu pergunto: você teve educação sexual? E algumas respondem que não, outras ficam pensativas. E aí eu faço outra pergunta: você teve educação sexual? Tem curiosidade? Quer saber? Eu posso te falar. E aí, quando eu trago a educação sexual para ela, como que eu faço para mudar? Aí a gente vai mudar a rotina dela. E aí ela ativa o seu desejo, o seu prazer, e a menopausa deixa de ser um prazer, um problema. Porque ela vem como um problema. A grande maioria chega como um problema, como uma dor. Bem essa ideia, né? Que a gente chegue nessa travessia, mas que não precisa ser pela via da dor, né? Uhum. E é isso que a gente precisa falar mais. Quando você me convidou, quando você trouxe, né, que trabalhava com mulheres, saúde feminina, eu fiquei encantada, porque eu disse, isso faz muito sentido sobre aquilo que eu já vinha trazendo. E que precisa ter mais outras Gislaine fazendo sobre esse papel que você faz. Porque a gente fazer a nossa parte ainda é pouco. Existem muitas crenças, muitos tabu, e é sobre nós estarmos nesse momento
que nós estamos dando voz, que às vezes é a dor de várias mulheres, mas pela própria falta de informação, fica aceitando essa dor. Olha, eu poderia estar sem meu órgão, poderia ter retirado, eu poderia estar em crises, porque eu fiquei um período sem trabalhar, porque eu não tinha condições de trabalhar até entender o que eu tinha. Mas por quê? Porque eu não olhava para o meu corpo, eu não escutava o meu corpo. E tudo mudou. E é isso que a gente tem que fazer. E nós não fomos ensinados a olhar para o nosso corpo. Nós não fomos ensinados a olhar para as nossas emoções. O que nós fomos ensinados? Trabalhe, seja responsável, seja uma pessoa honesta, não dependa de marido, cuide bem dos seus filhos. Quem ensinou para nós? Como que você está se sentindo hoje? O que te dá prazer? O que você gostaria de fazer agora? Não é nem o que você quer ser, é agora. É agora. A gente não aprendeu dessa forma. Mas é porque também os nossos pais não aprenderam dessa forma também. E eu não culpo eles. Mas a gente É, precisa sair. sim, 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 faz todo sentido. Sua voz ecoa de uma maneira muito acolhedora aqui desse lado quando fala isso, da gente quebrar realmente esses rótulos, quebrar realmente esses ciclos e falar, né? E é curioso que ambas falam de lugares que a gente experimentou. Você da sexualidade, eu falo do lugar da invisibilidade do silenciamento da menopausa, da perimenopausa. Ninguém me explicou, que também não explicou para minha mãe, que também não falou para minha avó, que também não falou para minhas filhas, que também não me falou para outras amigas e que agora elas estão falando, nossa, aos 32 anos eu tive menopausa, eu tive sintomas latentes aos 32 anos, né? Então, nossa, sério que era tudo isso? Meu Deus, então as dores que eu tenho hoje nas articulações, o risco que eu tenho de desenvolver um Alzheimer, uma demência, porque como você disse, reforça em todas as lives, todas as lives, começa pelo cérebro. Então, eu tenho uma propensão a desenvolver Alzheimer, eu tenho uma propensão a desenvolver demência, eu tenho uma propensão a ter problemas cardíacos nas articulações, né? Eu E, tenho essa propensão. Tudo por conta do estradiol. Vai vendo, gente. e eu estava lendo uma pesquisa essa semana que fala exatamente sobre a questão do Alzheimer. Que tem muitas mulheres que estão na menopausa, na pré-menopausa, que elas trazem muito essa frase: estou com Alzheimer. E Não, não é o não. teu corpo manifestando que esse ciclo da tua vida tá vindo com toda a força, tá É. ativando tudo que adoece. A névoa cognitiva lá, ela cai nesse lugar, né? Olha, peraí, esqueci, né? Se teve uma coisa que eu sempre fiquei preocupada era, gente, eu gosto de estudar, sempre de ler, ai, que minha memória não seja afetada. E aí, quando eu me vi nesse lugar de olhar para a pessoa e pensar, meu Deus, como é o nome dela? A palavra que eu falava cotidianamente, eu olhava e falava, gente, como é o nome daquilo mesmo? Que eu fui vendo uma, duas, várias. Falei, gente, que é isso que está acontecendo? E aí até fiz um post, uma live falando, uma live não, um Reels falando sobre isso. Eu não estou louca. Não, isso não é demência, gente. É a névoa cognitiva que chega te trazendo esse incômodo, essa confusão, mas que, ainda bem para o nosso alívio, isso vai passar, ainda bem. Ainda bem. Só que você tem o privilégio de ter esse conhecimento e que não tem, faz essa associação. Verdade, verdade. Que bom que você falou dessa palavra privilégio. Sim, nós somos privilegiadas, estamos com celulares dentro de uma rede social, né? E eu gostaria muito, de verdade, a ideia sempre de fazer essas lives é um serviço de utilidade pública que conseguisse ultrapassar as barreiras e chegar em todos os lugares, nas periferias, nas mulheres que estão trabalhando aí, que não tem tempo para ouvir, que não tem tempo para sentir. Eu queria que ecoasse dessa maneira lá, sabe? Para que a gente tivesse a redução de medicamentos durante esse período, porque foi isso que me capturou. A quantidade de mulheres que são medicadas nesse período porque acreditam que estão com Alzheimer, com demência, com ansiedade, com depressão.
Eu estava escutando uma reportagem que o quanto isso é real. E aí o que que acontece? Quando não é que a mulher não possa ser medicada, não é sobre isso, mas entender de fato o que está acontecendo. Porque às vezes você toma uma medicação acreditando que está resolvendo aquela questão e você pode estar desenvolvendo outros sintomas, ativando outros gatilhos negativos e desenvolver doenças. Tem Verdade. uma pergunta, alguém fez um comentário, né? Fez. Consegue ler daí? Consegue ler? Quando comecei com os esquecimentos, não, ano passado me preocupou bastante. Quando comecei com os esquecimentos, não lembrava se já tinha tomado determinada medicação. Aí, na dúvida, tomava. Talvez era a primeira dose ou a segunda, kkk. É sobre o que nós estamos falando. É exatamente isso, gente. E às vezes não é o Alzheimer, mas é o teu sintoma, é o teu corpo que está te comunicando. E o que que é importante? Escuta o teu corpo. Olha para o teu corpo. Não tem outro caminho, gente, não tem. Ai, Adonira, mas eu não sei essa dificuldade, eu também tive. É prática, todo dia, todo dia, todo dia. Porque quando eu te garanto que se você fizer por 20 dias, quando chegar no 20 dias e anotar todo dia o que você sentiu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, você vai chegar no 20 dias e vai dizer: Uau, que incrível! É muito bom. Primeira vez que eu ouço uma psicóloga falar sobre garantias, hein, gente? Então, se eu sou vocês, eu anotava isso aí, hein? Porque A gente é, comprova que o nosso é, cérebro, e não tem como a gente mentir, porque o nosso cérebro ele é adaptativo com o que a gente comunica, com o que a gente reforça diariamente. Ciência é comprova. Então, se tu tá olhando todos os dias, ele tá reconhecendo essa memória. E as emoções também. Então não tem como dar errado. é, não tem mesmo. Olhar para si não tem como, né? E Esse é o grande convite, né? De a gente parar para olhar para a gente, né? A gente parar. Não vou dizer que este lugar nós não estamos suscetíveis a não olhar, tá? Porque a gente também padece das mesmas dores, a gente também é convocada a se olhar também, né? Porque a gente trabalha com a questão da saúde mental, que a gente, então estamos imunes. Não, nós também somos seduzidas a passar. Não, mas a gente está é, aqui, ó, tá? Vocês estão no espaço com duas mulheres que estão preocupadas consigo. Eu debruçada nessa questão da menopausa e a Donilda debruçada na questão da sexualidade. E que juntas a gente embarcando nessa travessia aí. aí eu pergunto para vocês, né? Quem de vocês que estão aqui com a gente ao vivo, né? Quem vai assistir em outro momento? Alguma coisa que eu falei ou que a Gislaine trouxe, que ela também trouxe falas bem interessantes, que você se identificou, que foi de encontro com a tua dor que você está hoje. Boa. Você se sentir vontade de compartilhar? Se não, fica essa pergunta para você mesmo, para o teu interno. Talvez esse é o que você se perguntar. Porque nunca é tarde, gente. Se você está na pré ou se já está na menopausa, nunca é tarde. Sempre dá tempo. Só depende das nossas decisões. Não tem outro caminho. Não tem outro. Se não olhar Alguém para quer si. fazer pergunta? Ficou alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? A gente também gosta que vocês interajam, né, Gislane? Não tenha dúvida. Importantíssimo o chat aqui. E aproveitando que a gente está indo pro incrível, muito conteúdo útil e necessário. Obrigada. Sim, gente. Nossa, eu amei a convidada, amei a Donilda estando aqui. E é claro que vai ter dobradinha. Eu vou trazê-la novamente para a gente conversar mais, porque eu acredito que o repertório é imenso para Muito. muitos mais diálogos aqui sobre essa questão. Eu Sexualidade, né? sempre falo que a área da sexualidade não tem como acabar o assunto. Não. A ciência já Enquanto a vida, né? Enquanto a vida, você entende? falou, né? Comprova que isso faz parte da vida do indivíduo e nós estamos em construção constantemente, então não tem como dizer assim, eu já falei tudo, não existe. Não existe.
Donilda, aproveitar e você quer deixar uma mensagem, alguma dica, alguma coisa assim que queira, além de toda a contribuição que você deu ao longo dessa mais de uma hora, a gente está receptiva aqui a ouvir mais. Tá, então eu costumo dizer que quando você esquece de quem você é, você está desenvolvendo uma doença. Qual é a doença? Emocional, psicológica, física. Só que você, que decidiu desenvolver essa doença, você tem o mesmo poder de tirar essa doença. Não é o outro, é você. E quando a gente traz esse tema, né, sobre a menopausa, ela acaba gerando uma dor. Uma dor é uma doença. E aí eu te convido para que você olhe para você e para que você decida escutar o seu corpo, as suas emoções e falar para você mesmo que esses sintomas não te pertencem. Mas só depende da sua decisão. Era isso. Acredito que ao longo desde junho que eu venho fazendo esse percurso, essa travessia, contando com as colegas da área da saúde, colegas de outras áreas, jornalismo, enfim, que a gente foi percebendo ao longo disso é que não, a menopausa não é só uma questão de uma interrupção do ciclo de reprodução, tá muito além disso, né? Uhum. Muito além disso, e que por isso que foi muito importante contar com um olhar multiprofissional aqui, para realmente ter todos os olhares diante do que é essa menopausa. É uma questão psíquica, química orgânica, bioquímica Biológico, orgânica, social. psicológica, né? Então tem todo o seu corpo se manifestando de uma maneira diferente. E aí a provocação é, como que você escolhe fazer isso, né? Você escolhe a partir da dor ou a partir, né, de percebendo como você vai se sentindo, como que você vai lidando com tudo isso. Por isso que a gente está aqui. Então, próxima quinta eu vou estar com uma outra colega aqui também, que vai trazer uma contribuição para a gente também. E agradecer a Donilda por todo o compartilhamento, por toda a fala, por toda a troca, né? E trazer as experiências, trazer as práticas aqui, dizer que foi de grande valia ter a sua fala aqui. E, assim, não tinha como não ter um espaço para a gente falar sobre sexualidade. Não tinha como não. É isso. Tem que ter sempre. A sexualidade sempre em primeiro lugar. Muito bom, obrigada, viu? E assim, ó, eu quero que você se apresente, né? Porque depois você vai me botar como colaboradora. Quem meu público vai te assistir? Quem que é você? Se apresenta, beleza? Claro, então, sou Gislaine Vieira, psicóloga, psicanalista, tenho me especializado em saúde da mulher com 35 anos mais, então hoje minha clínica se dá através do feminino, então minha clínica hoje está com mais mulheres performando e trazendo um pouquinho de como... Oi, tem gente chegando aqui, cheguei atrasada, mas cheguei, os colegas da psicanálise chegando aqui também, Patrícia, então... eu já estou na clínica desde 2012, tenho um percurso na área educacional, na área social, também na área da saúde, em UBS, então vai ser um prazer ouvi-las, quem está no canal aí da Donilda, fique à vontade para me seguir, e as que estão no meu canal, fiquem à vontade para seguir a Donilda, ela tem muita coisa para compartilhar, mulheres e pessoas que têm útero com 35 anos, 30 anos mais aí, que queira falar sobre sexualidade, quer dizer, a sexualidade a gente deveria fazer parte da educação, né? Se a gente pensar desde os anos iniciais até o ensino médio, então, mas que infelizmente a gente não tem esse olhar para isso, então que a gente se aproprie de pessoas que possam falar e nos acrescentar aí de uma maneira brilhante. A É, Donilda Costa. eu posso me apresentar para tem gente aqui que eu não conheço. Claro, por favor, você tem que se apresentar sim. Então, né, eu sou a Donilda, sou psicóloga, especialista em sexualidade humana, sou sexóloga, sou formada também em prevenção a abuso sexual,
Sou formada também em vícios em pornografia, atendo casais, atendo homens, atendo mulheres, dou mentoria em qualquer contexto da área da sexualidade humana, porque faz 6 anos que eu venho todo ano me especializando nessa área e eu digo que eu tenho que aprender mais ainda, mas acredito que o que eu entrego com excelência. Então, essa sou eu, sou mãe, trabalho 90% online, né? Um dia só trabalho no presencial. E qualquer dúvida, se você que me acompanha se identificou com o trabalho da Gislaine, que é fantástico, olhar para a mulher, esse cuidado da mulher, entra em contato com ela, entra nas redes sociais dela, sigam ela, porque essa mulher ela tem uma potência de olhar para a mulher de uma forma individual e ela tem algo também muito profundo para entregar e para transformar essas mulheres que estão nesse ciclo da vida, né? Então, é muita gratidão também poder compartilhar com você esse momento. Eu digo que falar de sexualidade é liberdade, liberta você daquilo que você está fechadinha, trancada dentro de uma caixinha, né? Então, é abrir as portas, fazer com que você viva com dignidade. Muito bom, muito bom, muito bom. Sobe os coraçõezinhos aí pra gente tirar uma fotinha do chat que tá aí. Deixa eu achar aqui. Opa, aqui. Quem quiser subir os corações, quem tá online aqui, dá um coraçãozinho pra gente, pra quando a gente tirar uma fotinha ficar bonito. Patrícia que tá aí, Viviane que tá aí, Trai que tá aí. É Trai? Trai, Trai. Quem tá mais aí? Eu sei que tem gente ao vivo. Aê, obrigada. Eu vou tirar uma fotinha aqui. Foi? Foi. Foi, peraí. Vamos de novo, de novo. Aí, boa. Pronto, salvei. Gente, obrigada, obrigada. Opa, voltou, voltou? Gente, obrigada, obrigada a todos que se manifestaram aqui no chat, obrigada a todas. A Donilda, novamente, muito obrigada. Foi um prazer, viu? Boa noite. Para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau.